Eu gostaria que antes de você se assentar, você pedisse ao Espírito Santo que Ele fale ao teu coração, que Ele ilumine o teu coração, que abra o teu entendimento, porque a palavra de Deus é espírito e é vida, é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste lugar. Fale ao nosso coração, mova a nossa vida, porque nós queremos estar no centro da tua vontade, queremos te conhecer melhor, queremos ouvir a tua voz, o teu comando, e queremos caminhar baseado nas tuas promessas, que são infalíveis. Nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Eu tenho uma reflexão para fazer. Hoje eu não vou ouvir testemunhos. Eu sei de tantas pessoas que foram abençoadas, que tiveram respostas no projeto de vida, mas eu quero ir direto ao assunto que Deus colocou em meu coração, para depois poder fazer uma oração por todos vocês. É bom estar aqui e eu dou as boas-vindas àqueles que foram convidados, que estão aqui pela primeira vez. Eu espero que você se sinta na casa do Pai. Estar na casa do Pai é muito bom. Eu vejo pelo Billy, que chegou antes de ontem de Florianópolis, e eu vejo como ele está bem lá em casa. Ele está na casa do Pai. Ele vai na geladeira, ele deita no sofá, liga a televisão. Ele está na casa do Pai. Na casa do Pai é assim. E Deus é um Pai bom, amoroso, que quer ver todos felizes e abençoados por Ele. Amém? O nosso tema: a promessa, o processo e a conquista. Por que a promessa? Porque Deus, Ele faz uma promessa para você criar uma expectativa do que pode acontecer na tua vida no futuro. Deus faz promessas para você usar tua fé e esperar que ela se torne realidade. Deus faz promessas para você participar do mover de Deus, para você crescer. Por isso tem um processo. E quando você crê na promessa e você segue o processo, aí vem a conquista. Eu falei, nós estamos no final do ano. Talvez muitos aqui estão dizendo: pastor, eu estou caminhando, mas não vi a promessa se realizar na minha vida. Pastor, por que as promessas de Deus não acontecem na minha vida? Hoje eu quero trazer para você a clareza do que a Bíblia fala, para que você conquiste as promessas. Porque 2025, o mundo pode aumentar a turbulência, o nível de turbulência com que ele está. Como disse o salmista: ainda que as águas rujam e os montes se transportem para o meio dos mares, nós não temeremos, nós não seremos abalados, porque a nossa fé, a nossa esperança está num Deus que pode. Ele faz promessas, e eu quero ensinar você a viver a promessa, a experimentar a promessa. Então abra o teu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 10,
Eu quero somente dar uma introdução aqui no porquê que Deus faz promessas e nós precisamos crer. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10. A mídia está se conectando, vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Note que tudo é uma atitude de fé. Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, na terra da promessa, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Note no versículo 8, versículo 8, na parte B, no final, diz: embora não soubesse para onde estava indo. Quando Deus faz uma promessa, você não tem clareza de como ela vai acontecer. Mas o importante é que você precisa agir pela fé. Precisa se mover, precisa fazer a tua parte, precisa crer. Abraão se moveu quando chamado, ele obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Mas ele agiu, ele obedeceu. Andar com Deus não é cumprir um ritual religioso. Andar com Deus é caminhar, não por vista, mas baseado na sua palavra e nas suas promessas. Deus abençoe vocês. Quando Deus tem planos com alguém ou com um povo, e Deus tem um plano específico, Ele prepara a pessoa antes. Ele prepara, há um processo de preparação. Olhe o que a Bíblia fala, o plano de Deus para libertar o povo da escravidão. Hoje vocês ouviram aqui, no início deste culto, o alemão leu: se o Filho, pois, vos libertar, de fato vocês serão livres. Deus não quer ninguém preso, e preso, muitas vezes a prisão está aqui, a prisão está na mente, a prisão pode estar na vida financeira. A pessoa trabalha e não prospera, ela não vê o resultado do seu esforço. A prisão pode estar no casamento, a prisão pode estar nas emoções, a prisão pode ser uma maldição que acompanha a pessoa, uma maldição hereditária que passa de pai para filho, né? Quantas pessoas que têm um vício de alcoolismo? Eu conheci centenas. E a pessoa diz: não, pastor, o meu avô era alcoólatra, o meu tio era alcoólatra, o meu pai foi um alcoólatra, eu sou alcoólatra agora. Então é um espírito familiar que aprisiona a pessoa de geração em geração. Eu estou falando para vocês guardarem isto. Espírito de suicídio. A pessoa se matou. Não, o tio dele também se matou. O pai dele se matou. O avô se matou. Então é uma maldição que prende, que amarra. E quando Deus vem para libertar, Ele prepara a pessoa e Ele faz promessa. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8.
Deus vai libertar o povo e levanta Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando... Não, é 3, 7, a mídia está se conectando. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emana leite e mel. Amém. Olha aqui para mim. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Ele vê a tua luta, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê a tua dor, Ele vê o teu esforço, Ele vê a tua insônia, a tua preocupação com compromissos que você tem. Ele vê muitas vezes a tua revolta, Ele vê o teu cansaço, o teu desânimo, Ele vê a tua motivação. Porém, presta atenção, Deus disse: eu vi o quanto o meu povo está sofrendo, e eu desci, porque eu vou livrar o meu povo. E eu vou levar o meu povo para uma terra ampla, que emana leite e emana mel. Aqui está uma promessa. Haveria um processo. Eles teriam que sair do Egito e ir para o deserto, numa longa caminhada, até conquistar a promessa. Então o deserto é o processo. O deserto está no caminho, ele é inevitável. Primeiro Deus fez a promessa, eles vão ter que atravessar o deserto, que é o processo, e aí para conquistar aquilo que Deus está prometendo, uma terra ampla, onde eles não seriam mais escravos, onde eles seriam prósperos, seriam felizes, seriam abençoados, onde eles iriam plantar, colher e desfrutar. Nós vamos aprender um pouquinho desse processo, que é o protocolo de Deus, que prepara a pessoa, e não somente o deserto nos prepara, mas o deserto nos promove. Eu muitas vezes falo num tom de brincadeira, mas é muito sério. Eu sou um pastor que fui forjado no deserto. Eu sei o que é passar pelo deserto. Eu sei o que é ser rejeitado, ser perseguido, ser caluniado. Eu sei o que é passar dificuldades com a minha família, morar dentro de um trailer 8 para 9 anos. Eu sei o que é chegar numa cidade onde não tinha ninguém. Eu sei o que é começar uma igreja do zero. Eu fui forjado no deserto. Deus tem o seu protocolo, e Ele zela pelo protocolo, porque o protocolo dele te prepara. Ele é justo, Ele é um Deus bom, Ele tem o melhor para nós. Você imagine, se Deus quisesse te promover e colocar você numa nova posição no teu negócio, no teu trabalho, na tua vida financeira. Se você não tiver a qualificação necessária, vai ser muito complicado. Você precisa se qualificar. As promessas de Deus, elas se realizam na vida daqueles que se qualificam. Mas não intelectualmente num banco de uma universidade. Se qualificam na fé, se qualificam na perseverança, na lealdade, na fidelidade, na decisão de não voltar atrás, no posicionamento. O deserto é a escola de Deus. Até Jesus teve que ser levado para o deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1,
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias. Ele ficou isolado, só ele e o Pai. Ali ele foi tentado pelo diabo. E no deserto ele venceu. Se Jesus foi levado para o deserto para passar pelo processo, você não acha que ele pode levar você para o deserto também? Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ela, a igreja. Deus está dizendo, eu vou atrair ela. Eu vou atrair a minha igreja, o meu povo. E eu tenho promessas para o meu povo. Mas primeiro eu vou levar eles para o deserto. E eu vou falar para eles com amor. Eu vou prepará-los. Eu vou treiná-los. E eu fiz uma reflexão sobre o que é o deserto. O que acontece no deserto? No deserto não se compra, não se vende, não se desperdiça, não se guarda para o amanhã. No deserto não existe provisão diária. No deserto, quanto mais se depende de Deus e se confia nele, mais preparada a pessoa estará. Porque no deserto não existe outra saída, a não ser você se apegar em Deus. Então o Espírito Santo, ele permite que a gente chegue até o deserto, para aprendermos a depender somente de Deus. O Espírito Santo nos conduz para o deserto, para renovar a nossa dependência dEle, para renovar a nossa autoridade, para treinar a nossa vida na oração, para nos tornar mansos, autênticos. Sabe por quê? Porque no deserto, quando você não encontra água, você não encontra nada, e você não tem ninguém que te ajude, você vê a tua limitação. É ali que você se torna humilde. É ali que o ego é quebrado. É ali que você coloca o rosto no pó, que você dobra os seus joelhos. No deserto você se torna manso, se torna equilibrado. Você vê que você não é tudo o que você pensava que você era. Mas quando Deus vem para você no deserto, que Ele envia anjos para trazer conforto para Jesus, como enviou anjo para trazer pão e água para Elias no deserto, você verá que você tem um Deus que nunca falha, um Deus poderoso, que no deserto vai suprir todas as suas necessidades, um Deus que vai cuidar de você, porque no deserto você restaura a tua comunhão com Ele. No deserto você aprende que com Deus você terá autoridade para ver as promessas se cumprirem na tua vida. Eu estou falando de coisas que eu vivi muitas vezes. No deserto a gente aguça a sensibilidade. É o lugar que Deus prepara você para vencer todas as coisas. Foi o Sheik, o cara que fundou, idealizou e construiu Dubai, que disse, eu não lembro bem, mas ele disse: homens fortes, homens fracos, criam filhos fortes, uma coisa mais ou menos assim. Ele disse: o meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Lamborghini, de Ferrari, carro todo folhado a ouro,
mas os netos serão frágeis. Por acidente de percurso, eu assisti um videozinho, os homens dos anos 70, 60, indo tomar vacina. O camarada chegou sem camisa, a enfermeira estava com uma seringa de agulha, ele pegou, dá licença, olhou. Os homens de 2024. Mãe, socorro, mãe, me ajude. Não, mãe, não, socorro, cadê minha mãe? Porque se tornaram homens fracos. O deserto faz de você forte. No deserto você não fica dependendo do pai e da mãe para te fazer um cafezinho, fritar um ovinho, servir teu prato. Não, Deus leva para o deserto, porque é o processo, para você usufruir das promessas e glorificar Ele todos os dias da tua vida. Fale para a pessoa que está ao teu lado: meu irmão, minha irmã, entenda o deserto. Diga, não reclame no deserto. Sabe por quê? Porque se você não entender, está ali, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Está aí. E você não foi chamado para ir à church para ser um fraco, para ser uma fraca. Você foi chamado para ser forte. Aleluia! Então você precisa entender o deserto. Sabe por quê? Porque se você reclamar no deserto, ele é prolongado. Vai demorar para acabar. É importante. Segunda coisa, no processo. Eu estou ensinando você como as promessas se realizam na nossa vida. Esse é um assunto tão amplo, tão vasto. Uma segunda coisa importantíssima, que todos precisam entender, que tem a semente do futuro plantada, ou irão entregar, irão plantar, é a visualização. Você precisa visualizar a promessa de Deus na tua vida, a tua conquista. A visualização é a mudança que você quer ter. Não importa se você chegou aqui e você viveu no mundo das drogas, se você foi uma mulher que teve um caminho diferente das outras mulheres, foi viver numa casa de prostituição. Deus não tem filhos privilegiados. Você é amado por Deus. Você é amada de Deus. Deus não me ama mais porque eu sou pastor do que você. Deus ama todos iguais. Deus é amor. Porém, você precisa passar pelo processo e visualizar a nova vida que Deus tem para você. Antes dela, a tua vida nunca vai chegar se a tua visão não chegar primeiro. Se você não construir o teu sonho baseado na promessa, não vai acontecer. Olha o que Deus diz para Abraão, capítulo Gênesis 13, 14 em diante. Disse o Senhor a Abraão. Abraão é aquele que tinha uma promessa. Note que ele está no deserto, ele está no processo. Deus prometeu, mas ele está sendo forjado, ele está sendo moldado, ele está sendo preparado no deserto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo,
darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência, ó, promessa, tornarei, é futuro, tão numerosa a tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão absorveu a promessa. Deus disse: de onde você está? Levante agora os teus olhos, olhe para todos os lados, até onde a tua visão alcançar, eu darei a você. A tua descendência vai ser tão numerosa, tão grandiosa. Eu quero que a mídia encontre o que Jesus falou mais de 1500 anos depois sobre Abraão. Abraão viu o meu dia. Vamos lá. Abraão viu o meu dia. Jesus falou isso sobre Abraão. Abraão viu o meu dia. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Que visão de longo alcance. Sabe por quê? Eu sei que para alguns de vocês é muito difícil entender isso. Mas sabe por quê que Abraão viu o meu dia? Jesus disse, ele viu o meu dia. Porque Abraão disse, para mim ter uma descendência tão numerosa como o pó da terra, Deus vai ter que salvar a humanidade, vai ter que restaurar pessoas, e vai ter que preparar o Salvador, o Messias. Ele terá que vir e nascer, e ele sabia disso. Por isso que nós estamos aqui como filhos de Abraão, espiritualmente falando. Visão. Ele viu. Você plantou uma semente aqui. Eu estou falando uma coisa tão pequena para você. Sobre isso aqui é tão pequeno, baseado no que Deus pode fazer na tua vida, no que Deus pode fazer no teu coração, como mulher, como homem, para o teu futuro, a transformação, a mudança, para você viver a promessa. A promessa, ela é tão poderosa que tem o antes da promessa e o depois da promessa. É sair da escravidão do Egito e ir para a terra que emana leite e mel, ampla, para você viver plenamente na presença de Deus. Esse é o processo que vai se cumprir quando a promessa acontecer. Visualize o que Deus tem para você. Visualize. Veja. Olha aqui para mim. Deus tirou o povo da escravidão. Eles caminham pelo deserto anos, porque eles murmuravam, reclamavam, adoravam ídolos. Chegou o dia que eles estavam no limiar, na divisa da terra. A terra prometida estava próxima. Aí Deus falou com Moisés, está em Números capítulo 13, versículo 1 ou 3. Olha o que Deus falou. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eram chefes de Israel. Então Deus disse, numa outra tradução está escrito assim, Deus disse, envie esses líderes a espiar a terra, a visualizar a terra que eu prometi e que eu vou dar para eles. Eles precisam visualizar antes. Eles precisam ver o que eu vou fazer na vida deles
antes, Moisés enviou 12 espias. Ele disse: vão lá, espiem como é a terra, como é o povo, qual é o fruto da terra e tal, e tal, e tal. Números, capítulo 13, versículo 27 e 28. Eles voltaram e trouxeram um relatório. E deram o seguinte resultado: 10 deles: entramos na terra a qual você nos enviou, onde emana leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá, que vive lá, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes, e também vimos os descendentes de Enaque. Versículo 30. Versículo 29. Mas os amalequitas vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus, eles vivem na região montanhosa, e eles vivem perto do mar do Jordão. Coloca o versículo 31 e 32. 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela, todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Deus tinha dado uma promessa, mas eles não viram uma promessa, eles viram os problemas, eles viram as dificuldades, eles viram um defeito aqui, viram um defeito lá, um problema lá, o fulano de tal é esta, fulano de tal é esta. Sabe o que aconteceu com esses homens? Eles desanimaram o povo, frustraram a expectativa de quem estava no limiar da conquista. Eles semearam dúvidas, o coração do povo se abateu, mesmo que eles tinham a promessa, mas esses homens morreram no deserto. Então, quando você olha para o problema, e você vê um problema aqui, um problema ali, um problema na célula, um problema no líder, um problema na rede, um problema no pastor, um problema na igreja, eu vou sair dessa igreja por isso, é demais para mim. Pode ter certeza que você não vai sair do deserto. Você vai morrer no deserto. Deus é um Deus de promessa, mas nós precisamos passar por um processo e depois conquistar tudo o que Deus tem prometido para nós. Deus é um Deus de promessa. Pastor, o que é necessário realmente para conquistar a promessa? Diga: um espírito diferente. Diga: um espírito diferente. Números 13:30, quando o povo reclamou. Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Vamos subir, vamos conquistar, é certo que nós iremos vencer, porque Deus está conosco.
Quando você visualiza e você se firma em Deus e nas promessas, não há possibilidade de você ser derrotado, não há possibilidade de dar errado. Hoje você pode não ter dinheiro, você pode estar falido, você pode estar sentindo uma dor no corpo, você pode estar debaixo de uma maldição hoje, mas se você se levantar para crer, a promessa vai se cumprir. Deus vem para mudar. Eu vi o sofrimento do meu povo e eu quero tirá-los da escravidão e levá-los para uma terra que emana leite e mel, uma terra ampla. Meu irmão, 2025 não vai ser o ano do deserto, nem da escravidão, nem do deserto. Será o ano de você colher a semente do futuro e você desfrutar o que Deus tem para você. Vamos crer. Ao segredo de quem tem um espírito diferente. É importante você entender por que um espírito diferente. Provérbios capítulo 18, versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A diferença. Provérbios 17, 22. Eu vou concluir. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Pergunte para a pessoa que está... Não pergunte, porque você não pode constranger. Mas tu pode fazer a pergunta diferente. Tu pode dizer, você sabe que espírito eu tenho? Pergunte, sabe qual é o meu espírito? Sabe por que Caleb disse, não, esse relatório não, eu estive com vocês lá, nós estávamos todos juntos, e esse relatório eu não aceito, vamos subir, vamos lá, e vamos dispostos, e vamos conquistar, porque Deus vai estar conosco, e nós vamos prevalecer, e a promessa de Deus não vai falhar, e ela vai se cumprir. Sabe por que Caleb fez isto? Deus deu um testemunho. Números 14, 24. Olhe, leia comigo. Está na tua Bíblia. Deus falando, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Demais. Um outro espírito, ele tem um espírito diferente, ele me segue com integridade. Eu pergunto para você, olhando nos teus olhos, eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu estou aqui há 20 anos. Qual é o espírito que você tem? O teu espírito. O espírito do Pedro, do Paulo, do João, da Maria. Qual é o espírito? É aquele espírito que decide passar pelo deserto, confiando na promessa. É aquele que vai seguir a Deus com integridade. É aquele que não vai se abalar. É aquele que está disposto a avançar, porque sabe que tem a proteção divina, que tem um Deus que abre portas, que aplana caminhos, que renova as forças. Caramba, Deus é assim. Você entendeu, né, Fernanda? Não há como fracassar. Não há como você fracassar. Quando você tem um espírito diferente, Deus disse, porque Ele tem esse espírito, Ele sozinho não pode.
mas eu o levarei a conquistar, e a minha promessa vai se cumprir na vida dele, e os seus descendentes vão herdar tudo o que eu prometi. Teus filhos serão abençoados, tua casa será abençoada, você vai prosperar, a tua vida vai mudar, porque Deus está dizendo: eu vou fazer acontecer na tua vida, aquilo que eu falei irá se cumprir.